A comida está ligada ao nosso cérebro de tal forma que você não pode deixar de comer o que o seu cérebro está exigindo. Assim como você não pode deixar de respirar o ar que o seu cérebro pensa que você precisa respirar. Isso muda o seu perfil hormonal para forçá-lo a comer. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Como você começou a entender a psicologia da dependência alimentar antes da gente começar a abordar o açúcar? Foi uma jornada pessoal muito intensa. Eu acho que fui viciada em açúcar primeiro. Não foi o vício mais dramático no começo, porque eu não era uma criança gorda, mas eu estava viciada em açúcar de uma maneira que... Lembro-me de que, provavelmente com 5 ou 6 anos de idade, um adulto balançou o dedo na minha cara e disse: "Você é viciada em açúcar, menina. Marque as minhas Sério? palavras." Nossa, já programado na sua mente dizendo que você é, né? Bem, quero dizer, eu já estava escondendo isso. Eu estava Claro. escondendo e realmente fixada nisso. Mas o vício mais dramático foi as drogas. Comecei a usar drogas quando tinha 14 anos. E isso decolou para mim rapidamente de uma maneira intensa. Por que você acha que as pessoas se viciam em drogas? E por que elas entram nisso e por que se torna viciante? É uma questão de amor próprio? É porque eu não me encaixo, eu não pertenço, eu não tenho conexão parental, alguma coisa está fora, então vou experimentar Sim, isso? acho que começa de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Muitas vezes pode ser um déficit, como um déficit de nutrição ou de conexão ou qualquer outra coisa. Realmente há, como mostra a pesquisa, uma suscetibilidade genética. Basta olhar para a sua árvore genealógica, quantos fumantes, alcoólatras, pessoas com obesidade. E eu definitivamente tenho vício na minha Bem, família, com hipoteticamente, se não certeza. houvesse álcool ou drogas disponíveis, as pessoas seriam viciadas nelas se não pudessem acessá-las? Elas não seriam viciadas nelas se não pudessem acessá-las. Você tem que ter experiência com algo. Então, a suscetibilidade genética subjacente prepara o terreno e, em seguida, você tem que ter experiências com algo específico em que seu cérebro diga: "Ah, sim, isso funciona." As pistas que predizem aquela recompensa específica são incorporadas e se consolidam ao longo do tempo. Eu sou tão suscetível ao vício quanto qualquer pessoa, geneticamente e ambientalmente e assim por diante. Não tenho vícios em compras, mas sou suscetível. Se estivesse passando por um divórcio e fosse Comprar ao shopping, tudo. um clique na Amazon e isso estivesse preenchendo um vazio ou algo assim. Todo mundo tem uma personalidade viciante? Não apenas algumas pessoas. A pesquisa mostra que para seres humanos e ratos, cerca de 1/3 das pessoas simplesmente não são viciáveis de jeito nenhum, nem mesmo Eu vou em ter uma heroína. quantidade razoável de comida, uma quantidade razoável Sim, disso, vou pegar só uns sim. desses, não preciso de 10. Eles não precisam de café todas as manhãs. Se eles pularem por algumas manhãs, tudo bem. Eles podem ir a um show e fumar um cigarro e depois nem pensar nisso novamente Sério? por um ano. 1/3 das pessoas não são viciáveis, moderadamente viciáveis e altamente Como você viciáveis. sabe em que lugar você está? Muitas pessoas sabem. Apenas sabem pela própria experiência de vida que as coisas as puxam. E elas têm que se controlar, se não exageram. Uma constituição e personalidade excessivamente sensíveis, impulsividade, dificuldade em atrasar a gratificação são algumas das características de uma personalidade viciante. Mas pode ser que você possa atrasar uma gratificação em algumas coisas, mas em outras seja mais difícil, né? Exatamente. Então, definitivamente varia em cada área. Novamente, voltando à questão das compras, por exemplo. Mas bota um cigarro na sua frente e você... Ou eu dei uma tragada no Você cigarro quer- e tenho que comprar o maço e fumá-lo, mesmo que eu vá vomitar. Tudo, né? Sim, tudo. É nojento. Eu voltei a fumar há cerca de 5 anos e passei 1 ano nos cigarros. Na época, eu estava casada, tinha 3 filhos. Meu marido odeia o cheiro do cigarro. Eu saí à noite para fumar escondido. Estou cara. fumando tantos cigarros quanto posso. E agora estou subindo escondida as escadas de trás para dentro de casa e tirando minhas roupas e colocando na máquina de lavar. E tomando banho e É como um lavando jogo meu de cena cabelo. completo, né? Meu marido ainda consegue sentir o cheiro. Então ele diz, não vou pois te é. beijar. Tá nos seus pulmões, você tem que beber água, algo assim, né? Você vai ter que... Eu parei 4 ou 5 vezes naquele ano e depois ainda voltava a fumar. Mesmo quando estava fora do meu sistema por 1 mês ou algo assim, eu Há quanto voltava. tempo você fumava antes disso?
Ou uma década, pelo menos, Então, ou o que mais. leva alguém de volta depois de 5, 10 anos de um vício? Eu estava em uma reunião de 12 passos e um grupo de jovens bonitos e felizes estavam fumando cigarros do lado de fora Fumando da reunião. cigarros, eu vou fumar um. E eu pensei, será só um. A mentira de que será só um. Eu nunca como um biscoito só. Essa é a minha... É são por isso cookies, que eu você nunca me tem consigo. aqui. Vamos falar sobre isso. Sim, totalmente. Interessante. Ok, então o que ajudou você, acho, a superar seu vício em drogas e álcool há 20 anos atrás? O que foi que permitiu que você lidasse com o vício em comida, em drogas, como um tipo de personalidade altamente viciante? Sim, o ego em mim quer dizer que foi há 28 Há anos, 28 Luiz. anos, desculpa, 28 anos. Eu não quero tirar anos de ninguém. Pois é, Não. pois é. Eu Todo ganhei dia- esses dias, Desculpe, mereci 28 esses dias. anos. 28 anos. Recentemente peguei minha moeda Isso é de 28 incrível. anos. Parabéns, parabéns. Obrigada, sim. E nesse ponto, o vício em drogas tinha acabado de sair do controle. Estamos falando de vício em crack. Prostituição, abandonei a escola. Eu tinha 20 anos quando me limpei e não tinha chave para o lugar onde morava. Sim, abandonei a escola quando a metanfetamina tomou conta. Psicose induzida por drogas. Cadeia. Uau. Nunca fui para a prisão, mas algumas vezes na cadeia. Então... É difícil colocar uma mulher na prisão. É difícil chegar lá, né? É mais Na difícil chegar verdade, lá. eles me mantiveram fora. É É. interessante. Quando falamos sobre privilégio, quero dizer, literalmente um policial disse, você não pertence aqui. Olhou para a minha aparência e disse, você não pertence. E fez tudo o que pôde para me manter fora. Eu deveria estar na prisão, mas fui mantida fora. Mas definitivamente passei um bom tempo na cadeia. Então, o que foi o catalisador para você se livrar disso tudo? Então, as drogas e o álcool vieram primeiro. O que aconteceu foi que eu tinha acabado de completar 20 anos e estava fazendo o programa. Então eu tinha a cabeça raspada e estava usando uma peruca loira. Eu morava em São Francisco, onde sou natural, e estava em uma casa de crack. Eu acho que era o Hotel Mission, na Mission Street. Era um lugar desleixado, um lugar sujo, onde você pagava por semana, mês, hora. Eu tinha um amigo chamado Joe Brown, que tinha um quarto lá e gostava de fumar crack. Eu estava ganhando muito dinheiro como garota de programa, e então eu trazia crack e podia fumar com segurança em seu quarto. Já estava fumando. Naquela época, fumar crack era um excesso, então seriam 3, 4, 5 dias seguidos, sem dormir, sem comida, sem água, apenas fumando sem parar. Nós gastávamos milhares de dólares, então eu estava lá e já havia passado o final de semana inteiro. Agora era uma terça-feira de manhã. Havia um casal sofrendo de abstinência de heroína à minha esquerda. Estavam tremendo como um peixe em um cais, apenas quicando e sofrendo. Joe Brown estava desmaiado. Ainda havia pedras de crack na mesa, então não era que tínhamos ficado sem drogas, mas agora era terça-feira de manhã, talvez 9 ou 10 horas. E eu tive o momento mais significativo de toda a minha vida. Eu estava sentada lá e nada especial aconteceu, exceto que de repente me tornei consciente, apenas consciente. Lembrei-me dos meus sonhos de ir para Harvard e obter um PhD quando era criança. E quem eu era e a vida que estava vivendo ficou clara para mim. Não tinha sido uma escolha que me levou lá. Foi como um deslize de não escolha, de simplesmente deslizar para essa vida que tinha acontecido. Então veio esse saber. Um saber enorme e completo, onde de repente ficou claro que se eu não me levantasse e saísse dali naquele momento, isso era tudo que eu seria para sempre. Você ficaria presa. Em ciclos de tentar ficar limpa e recair, usar drogas, se prostituir e usar drogas para sempre e sempre, que aquilo seria a minha vida. Foi naquele momento. Você tinha 20 anos? Eu tinha Uau. 20. E eu peguei minha jaqueta, saí pela porta e fui para a casa de um cara onde eu dormia às vezes. Eu dormi, tomei banho, me maquiei, coloquei minha peruca. E coloquei meu pager no quadril, era 1994.
E eu estava pronta para voltar a fazer programas. E eu só pensei que não ia usar drogas mais. Esse era o meu plano. Eu não ia usar drogas mais. Voltaria à vida boa de sorte, antes né? e não usaria Boa drogas. sorte. Mas eu havia conhecido um cara super legal em um posto de gasolina às 3 da manhã, algumas noites antes, e tivemos um primeiro encontro. Não um encontro de dinheiro, mas um encontro onde gostamos um do outro. Ele me levou para uma reunião de recuperação de drogas e álcool no primeiro No seu primeiro dia ele encontro. te levou lá? Sim, havia centenas de pessoas lá. Ele estava sóbrio há 4 anos, mas era um viciado em sexo. Então ele me pegou porque sabia que eu era uma prostituta. Estava sóbrio em relação a álcool e me levou à reunião. De sexo? De álcool. Não, de álcool. Ele usava Ok. o sexo. Ele estava sóbrio de álcool. Tinha um vício diferente, né? Sim, e naquela noite eu peguei uma moeda de 24 horas e nunca mais bebi ou usei drogas. Nossa! Isso é Sim. muito. E comecei a trabalhar nos passos de recuperação. Comecei a fazer o negócio da recuperação. Eu não entendi no começo. Eu não sabia onde estávamos. Era muito bizarro. Demorou um pouco para eu me adaptar a isso. Eu não comecei a ir a muitas reuniões imediatamente porque eu não sabia que havia muitas reuniões. Levou cerca de 30 dias para que a névoa se dissipasse em minha cabeça, mas eu nunca usei novamente. Cerca de 30 dias depois, comecei a mergulhar na recuperação. Então agora estou limpa e sóbria. Você tinha 20, 21. 20 anos. Vou para a faculdade comunitária porque eu tinha abandonado o ensino médio. Aham. Comecei a morar com minha mãe. E aí você fez CPA, depois entrou na Sim, faculdade comunitária. exatamente. Fui para a faculdade comunitária, graças ao sistema das faculdades comunitárias. É uma rampa de acesso à vida para qualquer pessoa. E depois transferi para a UC Berkeley. Uau! Você ficou lá por 2 anos, 1 ano? Eu só precisei fazer 1 ano porque antes de desistir do ensino médio, eu já tinha Uau, alguns interessante. créditos por ter trabalhado. Eu só precisei fazer 1 ano no ensino médio comunitário e depois transferi para UC Berkeley. Falei na cerimônia de Caramba! formatura. Eu me formei lá. Como foi o discurso de formatura? Você contou histórias? Foi interessante. Falei sobre como não há escolhas ruins na vida. A experiência é o que realmente importa, certo? Basicamente foi isso meu discurso. E o meu tio deveria trazer a câmera de vídeo, mas esqueceu, então Cara, não que foi lembrança isso gravado. teria sido, né? Então eu estava estudando ciência cognitiva. Comecei a estudar a mente e o cérebro. Como um cérebro como o meu pode sair tão fora dos trilhos? O que está acontecendo com essa mente e cérebro? Então comecei a estudá-los. Então fui fazer mestrado e doutorado. 5 anos depois consegui meu doutorado. Engordei muito rápido. Minha dependência alimentar explodiu. Bem, porque geralmente é o que acontece, né? Alguém para de fumar, então começa a ir para uma Comida. outra coisa, seja lá qual for a dependência que não seja isso. Sim, Como chamam isso? É transferência de dependência? sim. Ou transtorno cruzado, ou Interessante. qualquer coisa assim. Exatamente. Mas o que acontece no cérebro são os receptores de dopamina. Eles querem sua dose e não se importam de onde vem. Eles pensam, ok, você não vai me dar álcool, vamos comer biscoitos. Você não vai me dar biscoitos, vou começar a clicar na Amazon. Vamos começar a assistir pornografia. Quando o cérebro quer dopamina, ele quer e há muitas maneiras de obtê-la. Muitas maneiras de obter, pois é. Sim. Então você usou a comida como seu vício, né? Você Sim. ficou gorda. O que significa gorda? 9 quilos, 45? 27. E eu tenho 27 1,60 m. quilos. Eu estava obesa. No IMC, estava quase no nível da obesidade. Estava em torno do que é Caramba. considerado a média das pessoas no país agora. Então, quando você percebeu que a dependência de comida era algo que você tinha que entender e querer dominar para si mesma, que você queria se livrar? Eu sabia em menos de 1 ano que eu era viciada em comida. Eu tive esse momento de clareza em relação a isso. Eu estava naquele colégio comunitário. Eu saí da casa da minha mãe e estava alugando um quarto em uma casa compartilhada. E todas as noites eu saía para comer compulsivamente. Eu comprava todos os alimentos compulsivos e os levava para casa e assistia TV. Isso foi em 1995. Não tinha Netflix na época, né? Sem Netflix. MTV e outros 5 canais, pois é. Meus alimentos eram, eu comprava um pouco de macarrão. Eu comprava alguns muffins ingleses com manteiga e geleia de morango.
Eu fazia uma receita inteira de massa de biscoito crua, sem a pretensão de pré-aquecer o Oh, forno. Eu só ia só comer a a massa massa? de biscoito Caramba! crua. Só comia massa. Isso é 3.000 calorias, né? Eu compraria Doritos e barras de Twix. Em uma noite? Ah, sim! E uma grande caixa de macarrão com alho. Sorvete? Ah, sim! E alguns potes de Caramba. sorvete de morango, baunilha e café. Então eu tenho toda essa comida ao meu redor, e naquele momento eu também estava fumando. Eu estava comendo compulsivamente e depois saía para fumar. Eu voltava, comia de novo e saía para fumar. Eu fazia isso até umas 4 horas da manhã, quando a programação da TV parava e as grandes barras verticais apareciam. Certo. A programação tinha acabado. Não tinha mais conteúdo. Sim, e eu tive esse momento novamente. Esse momento de clareza, onde olhei ao meu redor e senti como se estivesse fumando crack em uma casa de crack. E eu pensei, isso não é comportamento sombrio. Eu não estou limpa. Eu estou usando. Uma droga diferente. E eu compartilhava em reuniões de 12 passos sobre drogas e álcool os cookies que eu tinha comido na noite anterior e como eu continuava comendo em excesso. E a resposta deles era mista. Muitas pessoas me acariciavam na cabeça e diziam, pelo menos você não está fumando crack. Seja mais gentil consigo mesmo. Mas eu pensava, vocês não têm ideia de como eu estou comendo. Se soubessem, não diriam isso. E não é só comer alguns potes de sorvete, é tudo, né? Tudo mesmo. Eu estava indo com tudo e ganhando 9 quilos por mês. Era insustentável, era muito. Eu fiquei gorda Uau. muito rápido. E então eu me encaminhei para um programa de 12 passos para vencer a compulsão alimentar. Sério? 2 programas ao mesmo tempo? Sim, e o desafio começou porque não funcionou assim. Como a recuperação de drogas e álcool, a compulsão alimentar é mais difícil. Do que drogas? Muito mais. A dependência de açúcar, farinha e alimentos é muito mais difícil do que a dependência de drogas e álcool. Isso me surpreende muito. Uau. É a droga mais difícil. A comida, o açúcar. Vício em açúcar, farinha, tudo. Sim, é mais Mais do que difícil crack, porque mais do que cocaína, mais difícil álcool. que crack. Pense sobre isso, Luiz. Você não pode simplesmente parar. Primeiro de tudo, você tem que comer e então você tem que descobrir. É realmente claro como não beber. Pra mim é simples. É simples e é o mais Você não brilhante. precisa disso para sobreviver. Você não precisa dela para sobreviver. É a linha mais brilhante e clara. E eu sei qual é a primeira bebida e não vou tomá-la. Mas se a comida é a sua droga, ok, então você pode dizer açúcar. Iogurte com frutas no fundo? Agora estão colocando açúcar e sal, então você não vai comer sal de mesa? Você tem que ir ao supermercado e essencialmente porque provavelmente 3% do supermercado não tem açúcar ou algo assim. Eu tô só inventando, talvez seja 5, 10%, né? São 20% das calorias no mercado que não tem açúcar adicionado. Mas então você também tem que pensar em frutas. É difícil E saber. massas que viram açúcar, Exato. né? Bagel é açúcar. A farinha é o substituto da dopamina. Se você para de comer açúcar e não aborda a farinha, você estará fazendo quesadilhas. Exatamente. E comendo macarrão o dia todo, macarrão com queijo. E aí você fica em neblina mental o dia inteiro Totalmente. também. É miolo de grão, né? Então, sim, é o mais difícil. E claro, precisamos comer. Nossos cérebros foram projetados para forjar e obter comida. É uma obsessão sem fim. E é muito difícil comer só um e dizer, ah, tá bom, chega. Isso faz você querer muito mais, né? Agora eles estão fabricando esses alimentos deliberadamente para fazer isso. Quando parei de fumar crack, eu tinha um mundo inteiro para viver onde ninguém estava me pressionando. Todo mundo ficou feliz por eu ter parado. Eu podia dirigir para o trabalho sem nenhum outdoor me tentando Ninguém usar. tá pressionando você pra poder Ninguém fumar está crack, me né? pressionando. Mas tente dizer, não obrigado, eu não como açúcar. No dia de ação de graças, quando alguém está Uau. tentando te servir torta de abóbora. Ah, prova um pouquinho. Vamos é. lá, você não pode fazer uma dieta no dia de ação de graças. Isso não é uma dieta, desencane. É um estilo de vida. Exatamente. Isso é o que eu tenho que fazer por mim mesma. Então é mais difícil por tantas razões. Bem, você não me ofereceu nada para comer desde que estou aqui, mas isso é raro. Normalmente, haveriam Como doces. cupcake, coma Aqui isso. está o café, o creme e o açúcar. Ali está. É interminável.
Desculpa, eu sou um anfitrião, né? Tô tentando ser um bom É anfitrião. isso. Eu não te Precisamos ofereci. mudar a forma como pensamos sobre isso. Precisamos perceber que se os vizinhos se mudaram para o bairro, não estamos fazendo nenhum favor a eles ao assar biscoitos para eles. 63% das pessoas estão morrendo jovens e com dor devido a doenças causadas pela comida que você está oferecendo quando as traz. 63% 63%. estão morrendo jovens por causa Comida. de comida. Isso mesmo. Diabetes Sim, e coisas todas causadas essas por isso. coisas. AVC, ataque cardíaco. Onde as pessoas não comem assim, quantas doenças cardíacas elas têm? Nenhuma. É a comida que estamos comendo. Doença cardíaca não é a consequência natural de envelhecer. Do que as pessoas estão morrendo? Das doenças causadas pela comida que estão comendo. Quando as pessoas se mudam para o bairro, visite-as e traga flores. Convide-as para ir à sua casa e jogar. Faça amizade, mas não precisa assar biscoitos para elas. Precisamos mudar nossa forma de agir na sociedade. Caso contrário, as coisas vão ficar ruins. A taxa de obesidade continua subindo sem parar. Quantas pessoas estão obesas nos Estados Unidos A agora? última estatística é de 42,4%, mas acredito que agora seja 50%. Eles levam 2 anos para compilar todos os dados estado por estado. Eu achava que era 1/3 há alguns anos. Era. E então... E agora são 42%? Era 42%, mas isso foi antes da Covid. Caramba! Isso foi antes da Covid, e então quase metade da população ganhou uma quantidade ridícula de peso durante a Covid. Então acredito que agora estamos em 50%. E o que significa obeso? E qual é o critério Ou disso? então é o IMC, certo? O IMC normal é de 18,5 até 25. Gordura corporal, né? A sua... Isso tem a ver com o seu O seu peso em IMC. relação à sua Ok. altura. É falho Ok. porque você poderia ser um fisiculturista e ser classificado como obeso. mas isso é raro. É uma pequena É uma parte da população. porcentagem né? bem pequena. Não é isso que está acontecendo. Não estamos todos pois é. ficando mais fortes e esse é o problema de peso, certo? Obeso é quando você tem um IMC, o que seria 30 ou mais. Então, de 25 a 30 seria acima do peso e acima de 30 seria obeso. Acima de 35 seria classe 2. Acima de 40 seria classe 3. Sim. E o que acontece com as pessoas que são obesas em geral? Quais são os desafios que elas lutam quando isso começa a se tornar mais Existem comum? tantos. E é aqui que eu tenho desafios com o movimento da saúde em qualquer tamanho. O movimento de positividade corporal e os manequins de tamanho grande que estamos vendo agora. Pois a pesquisa é muito forte de que ser obeso é prejudicial em tantos níveis. Não é apenas porque é demonizado e denegrido na sociedade. Eu sou totalmente a favor de não envergonhar as pessoas gordas e não discriminar ou ter preconceito. E todos precisam ter acesso a um bom atendimento médico. E há pesquisas mostrando que quando você tem obesidade, você não está tendo acesso a um bom atendimento médico. Então, todos esses problemas. Mas o que estamos vendo são distúrbios de humor, depressão, ansiedade, e é incrivelmente prejudicial para o cérebro. Demência. Vemos um aumento em 13 tipos diferentes de câncer. Vemos doenças cardíacas, diabetes. Vemos problemas nas articulações e no sistema musculoesquelético, artrite. Outra coisa é, Psicologicamente, o que acontece também? em termos de autopercepção, o que acontece? Ou autoidentidade, né? Autoidentidade. Grande parte da obesidade é impulsionada pela adição alimentar. Não é apenas uma predisposição genética para ganhar peso, é que você é viciado em comida. E muitas vezes há uma tentativa de lidar com isso, sabendo que você não está agindo corretamente em relação à comida que está comendo. Você sabe que não está comendo de acordo com seus valores, então está tentando fazer algo a respeito, mas depois observa que fracassa nisso. Então, o que acontece no cérebro? Ninguém mais fala sobre isso, Luiz. A comida está ligada ao nosso cérebro de tal maneira que você não pode deixar de comer o que o seu cérebro está exigindo que você coma. Da mesma forma que você não poderia deixar de respirar o ar que o seu cérebro acha que você precisa respirar. Não importa o quanto você queira fazer isso, você não conseguiria por pura força de vontade Não. prender a respiração e subir 40 lances de escada correndo.
Se você estender o prazo por meses e meses, que é o tempo necessário para realmente perder peso, não importa o quanto você queira. Parece muito distante. Você não pode fazer isso. Você não pode restringir caloricamente da forma como a maioria das dietas são projetadas para fazer. Você não consegue. O cérebro fica convencido de que você está passando fome e muda o seu perfil hormonal para te forçar a comer. Mas aqui está o que acontece. Ele faz você pensar que mudou de ideia e decidiu comer os nachos, beber a cerveja e comer a pizza. Ele faz você pensar que mudou de ideia e decidiu. Ele se infiltra em seu cérebro e o convence, com sua própria voz, de que você mudou de ideia e agora vai comer. Da mesma forma que se você realizar o experimento e tentar subir escadas sem respirar, em algum momento você acreditará que decidiu respirar. Não, você é forçado a Mas isso. você vai acreditar que decidiu. Eu tenho que No fazer seu isso. cérebro parece que você percebe, eu não consigo fazer isso. Isso é um experimento bobo. Ou eu não vou ter sucesso. E você escolhe respirar. É uma escolha forçada, não é realmente uma escolha. Ou você desmaia, eu tenho que fazer, né? Pois é. Você tem que fazer isso. Seu cérebro está te forçando a decidir. O que acontece quando você decide comer aquela comida é que você acredita que decepcionou a si mesmo. Com o tempo, você se vê escolhendo se decepcionar e acaba concluindo que não se ama, que não se valoriza, que não quer ter sucesso naquilo que é importante para você neste mundo. Porque você se vê minando suas tentativas sinceras e profundas de perder peso. O que acaba acontecendo após anos e décadas disso é um profundo dano psicológico de baixa estima, autodesprezo, Fracasso constante, eu não consigo fazer isso. Exatamente. Tudo isso. Esse ciclo de porquê. Mesmo com pessoas que são bem-sucedidas de várias outras maneiras, que criaram famílias com sucesso, têm ótimos amigos, sabem que são pessoas gentis e leais, carreiras incríveis. Você não pode apontar para a Oprah e dizer, aí está o medo do sucesso acontecendo ali. Ela simplesmente não quer perder peso. Não há falta de comprometimento. Ela é gentil, é generosa. Bem-sucedida em todos os aspectos. A comida é uma fera separada e diferente. É a guerra mais difícil para perder peso e manter a perda de peso. Eu entrevistei recentemente o Dr. Gabor Maté. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim, eu amo esse cara. E ele também fala sobre vício. E, em geral, eu perguntei qual é a raiz de todo vício. Ele falou traumas não resolvidos. Ele disse um trauma não resolvido, psicologicamente, internamente, que você ainda não curou, aprendeu a enfrentar esse trauma e curá-lo. Eu suponho que, obviamente, tem uma disciplina e um programa e outras coisas em jogo para poder te apoiar a ser responsável pelo seu vício, né? Sim. E ele disse, se você realmente não chegar à raiz do trauma, vai continuar sendo difícil não ser viciado nas coisas. Sim. Como isso ressoa em você? Ou você sente que houve trauma associado à sua vida que te fez buscar esse tipo de comportamento vazios que se tornaram viciantes com o passar do tempo? Talvez sim. A vida é difícil e algumas coisas, mas não houve grandes traumas com certeza. Eu não fui abusada, eu não... Certo. Não precisa ser algo Sim. grande, né? Pode ser pequeno, pode ser... Sim, exatamente. Tem uma perspectiva um pouco diferente como neurocientista que estuda vícios no cérebro. O que eu diria é que trauma e vício têm uma relação muito especial. Eu não diria todos. Diria que a maioria dos vícios tem um histórico de trauma. E eu diria que curar o trauma será absolutamente necessário para uma recuperação sustentada a longo prazo. O que eu diria é, na verdade, acredito que o vício é mais o cérebro aprendendo a coçar uma coceira e aprendendo que funciona. Com o tempo, se não for controlado. Mas o trauma pode estar presente também como motivo de não ser controlado. Algumas pessoas o limitam ou simplesmente não deixam chegar a esse ponto. Elas percebem que estão seguindo por um caminho que não desejam seguir. Ou que talvez vejam seus familiares seguindo um caminho que não desejam seguir. E assim nunca começam. Eu não vou por esse caminho, Eu não vou.
Pode ser uma questão de trauma, mas também diria que às vezes não tem nada a ver com trauma. Interessante. O cérebro simplesmente tem essa, ou para um terço da população, parece ser mais uma personalidade viciante extrema, o cérebro conecta sua dopamina a si mesmo Exatamente. de Ele uma se forma mais conecta. intensa, né? Ele liga para o vício, ele se conecta para o vício. Há uma série de mudanças que acontecem no cérebro com o vício. Primeiro, a regulação para baixo da dopamina. Você tem esse ponto no cérebro, quase no meio do cérebro. Você tem essa via de recompensa e motivação do vício, a área tegmental ventral, todos impulsionados pela dopamina. O que acontece é que você inunda essa área com dopamina em quantidades excessivas, quantidades absurdas. O que você tem na natureza que se compara com um donut é o equivalente à pornografia para o sexo. É um estímulo supernormal, Açúcar como extremo chamamos. farinha, açúcar, tudo Oh, junto. meu Deus, você inunda o cérebro com uma quantidade excessiva de dopamina e os receptores dizem: uau, não precisamos de nada desse tipo de estimulação por aqui. Então eles se adaptam. Eles se regulam para baixo. Os receptores se tornam menos numerosos, menos responsivos para compensar essa inundação que continua acontecendo o tempo todo. Isso é desafiador porque agora você está reprogramando o cérebro e isso vai funcionar desde que você continue indo naquela cafeteria e obtendo aquela dose. Estará tudo bem, mas se você não começar a reabastecer a cada poucas horas, você terá um problema. Você vai se sentir inquieto, irritado, não vai se sentir bem, porque você não tem mais a dopamina suficiente no nível de base. Quando eu como um donut, o que acontece com o meu cérebro e com o meu corpo? Ele atinge primeiro o cérebro, onde a dopamina invade aquela área e... E diz, isso é incrível. Isso é incrível, nós amamos A gente isso. ama isso. Me dá mais, eu quero mais. Exatamente. Com o tempo, você começa a gostar menos desse donut, mas querer mais esse donut. Oh, cara. Então você está lascado. Você tá ferrada. Sim, então é um Pois problema. Você gosta menos, quer mais. E a pesquisa mostra que pessoas com obesidade, seu sistema de desejo está fora de controle, mas eles nem mesmo estão gostando mais disso. Provavelmente depois de comer, eles estão enjoados, né? Estão com raiva de si, tipo, cara, por que eu fiz isso? Isso não me faz bem. Sim. Meu estômago tá dizendo que eu não quero Sim. isso, mas eu quero mais pra me sentir Exato, bem. Eu não me exato. sinto bem, eu quero mais disso pra poder me sentir bem. É claro que isso afeta o sistema de açúcar no sangue e o sistema de insulina. O açúcar no sangue Vai até o sobe, topo, causando uma liberação excessiva de insulina no sistema, o que começa a criar falta de sensibilidade à insulina. Agora você está a caminho de desenvolver pré-diabetes e diabetes tipo 2, porque o açúcar no sangue não deve subir tanto. Você não deve inundar o sistema com tanta insulina. Isso nunca existiu na natureza. Não, nunca existiu. Todos esses sistemas começam a compensar. E com o tempo você fica mais doente. Açúcar e comida, então, são mais viciantes do que drogas. Sim, ser mais viciante é relativo. Na verdade, não libera mais dopamina, mas é mais viciante no sentido de que é mais difícil de parar, porque quando você está realmente tentando parar, há todos esses problemas ao parar. Porque a outra mudança que acontece no cérebro é que o cérebro viciado é hipersensível às pistas que prevêem essa recompensa, seja o logotipo ou outdoor de suas marcas favoritas. Agora você vai entrar É tipo um como cheiro, um uma cheiro, hora do eu dia, uma quero. dica social, uma emoção. Todas essas coisas estão te impulsionando. Se você pensar em quantas vezes você come de forma viciante, é o tempo todo praticamente. Nossa. Essas pistas são tão ubíguas em nosso ambiente familiar atual que será muito, muito difícil de parar. Existe açúcar bom? Sim, maçãs. Maçãs. Mas não tem muito açúcar nas maçãs, né? Quanto maior a maçã, tem muito açúcar, muita frutose, mas Bem, então... vai deixar seu nível de açúcar no sangue não também, tanto. né? As fibras e todos os micronutrientes e coisas em uma maçã não elevam tanto o açúcar no sangue, mas não beba suco de maçã. É o É como concentrado, comer a né? maçã, como a maçã inteira de verdade. Eu tenho uma reclamação na vida. Não sou uma pessoa que se irrita facilmente, sou bem tranquila. Mas tenho uma reclamação, e é a palavra carboidrato. Carboidratos. Quando falam carboidratos, é a pior palavra do Por quê? mundo. Porque isso confunde completamente cenouras, bananas e espinafre.
Legumes. Legumes e frutas com macarrão. Vamos ser Massa. claros, queremos falar sobre farinha e açúcar. A farinha é ruim, mas você quer comer bons carboidratos e muitos deles. As pessoas estão literalmente confusas pensando que é ruim comer uma maçã. Elas acham que é melhor comer bacon do que uma maçã. E eu digo, vamos lá, pessoal, é bom comer uma maçã. Maçãs são boas. Precisamos parar de usar a palavra carboidrato, não é uma palavra útil. Por que a farinha é tão ruim? O que é pior, farinha ou açúcar? O açúcar é pior, mas interessantemente, este é um estudo de pesquisa que eu quero fazer. Alguma porcentagem de pessoas tem uma maior dependência em alimentos à base de farinha. Elas dizem, eu não sou muito fã de doces, mas não tire meu pão, não tire minha massa. Acredito que seja cerca de 20% da população viciada em alimentos. Farinha e açúcar têm a ver com drogas. Vamos falar sobre drogas. O que é uma droga? Como se faz uma droga? O que torna essas coisas drogas? Pergunta rápida, Luiz. Você está perguntando a pessoa errada, mas vai em Talvez. frente. De onde eles conseguem a cocaína? Como se faz a cocaína? De onde ela vem? Do grão de cacau? Da folha de coca. A folha. Sim, da folha de coca na Cordilheira dos Andes. Tem cacau também? Acho que isso aquele- faz café, Ah, ou café é chocolate, outra ou droga. talvez isso seja chocolate. chocolate, é. Temos todas as drogas Interessante. aqui. Folha Eles de coca, pegam ok. essas folhas de coca e nas montanhas dos Andes, os caminhantes as mastigam. Eles colocam as folhas na bochecha e as chupam e mastigam, mas na verdade, há um artigo científico publicado que diz que não é viciante mastigar. A folha. A folha não é viciante. Mastigar folhas de coca não é. Tem fibra e isso é Talvez. bom, né? Ela faz a bochecha ficar um pouco adormecida. Interessante. Talvez possa dar uma leveza, mas ninguém está invadindo a casa da avó para roubar o videocassete para vendê-lo e comprar mais folhas de coca. Não é viciante. Mas se você pegar a essência interna dessa folha de coca e refiná-la e purificá-la até obter o pó branco fino, agora você fez uma droga. Você tinha uma planta inofensiva e a transformou em uma droga. De onde vem a heroína? Tá perguntando ao cara errado. Das papoulas. A heroína vem das papoulas. Você sabia que vai... Eu acho que eu vi em Ozark, eles falam sobre isso em Ozark, cultivaram plantas de papoula. Pois é. Você falhará em um exame de droga se comer 20 bagels de Eu semente de vi papoula. Sim. É verdade mesmo? É verdade. A heroína vem das papoulas, mas ninguém está invadindo a loja de bagels para conseguir bagels de semente de papoula. Porque ninguém pode ficar sem. É, porque eles são muito saborosos, mas é. Mas então, as papoulas são inofensivas. Você provavelmente poderia sentar em um campo de papoulas e comê-las e ficar bem. Mas se você pegar a essência interna daquela planta de papoula e refiná-la e purificá-la até obter um pó marrom fino ou uma massa pegajosa, agora você criou a heroína. Interessante. Através da extração, purificação e refinamento, você transformou em uma droga. Da mesma forma que eles fazem xarope de milho com alto teor de frutose. Eu como milho na espiga o tempo todo, sem problemas com o milho. Mas se você pegar a essência interna desse milho e refiná-la e purificá-la até obter uma massa pegajosa, ou se você pegar o trigo, eu como trigo, grãos de trigo. Você vai aos recipientes na loja de alimentos naturais e pega os grãos de trigo e os ferve por 1 hora como arroz. Eu como isso, mas não como farinha. Porque agora você extraiu apenas a essência interna dessa planta de trigo, ou planta de arroz, ou planta de batata, e a refinou e purificou até obter um pó. Agora você tem um problema. Metabolicamente falando em relação ao cérebro, você transformou em uma droga. Dopamina extrema, Dopamina né? extrema. Farinha, açúcar é dopamina extrema. Sim, no sistema sanguíneo, se você... Subindo. Se você pensar em termos Isso é digestivos... tipo adrenalina ou algo assim? Te dá adrenalina Açúcar quando no sobe? sangue não é um aumento de insulina. É um aumento que de isso açúcar faz? no sangue e insulina. O que é que isso faz com o corpo, com o aumento da insulina? Você fica com energia, fica nervoso? Não, o que isso faz é realmente fazer você armazenar gordura. Entendi. O que acontece é que a insulina entra e retira todo o açúcar do seu sangue, armazenando como gordura e deixando você com um déficit de açúcar no sangue. Então você precisa obter outra dose. É como um ciclo de 2 horas. Você come, o açúcar no sangue aumenta, a insulina entra e limpa todo o açúcar no sangue. Ele cai muito baixo e agora você está tremendo. Literalmente você fica pensando, por que eu preciso comer alguma coisa? Eu acabei de comer algumas horas atrás.
Se você come algumas coisas erradas, seu açúcar no sangue está realmente muito baixo. Se você pensar sobre seu sistema digestivo, pense em um dia quente de verão em uma garagem de asfalto. Comer uma maçã, uma grande salada, arroz integral e salmão, apenas uma refeição saudável, do ponto de vista digestivo, é como pegar um bloco grande de gelo de um pé por pé e deixá-lo cair na garagem de asfalto. Metabolicamente, ele será digerido. O gelo derreterá, mas lentamente. Agora imagine que você coma um bagel ou algo assim. Você come açúcar e farinha. Você come alguns Doritos e come uma barra de chocolate. Isso é equivalente a pegar raspas de gelo de um cone de neve e espalhá-las na garagem de asfalto. Elas derretem imediatamente. Tudo se espalha em seu fluxo sanguíneo e você tem toda a resposta imediatamente. Novamente, o açúcar no sangue aumenta, a insulina se precipita e é uma experiência metabólica completamente diferente. Você precisa comer alimentos inteiros e reais. Todo mundo sabe disso, não é ciência avançada. Certo. Quer dizer, é uma das coisas mais difíceis de superar. Parece que 50% da população está ficando obesa por causa Sim. da tentação, do acesso, do marketing, dos sinais que te envolvem, do rush de dopamina. Os corpos ficam viciados. Como que a gente quebra o vício de açúcar e farinha? Porque é o mais difícil, exige muito luz. É necessário um sistema. Uma comunidade? É necessário um sistema, é necessário mais estrutura e disciplina com sua alimentação do que a maioria das pessoas costuma ter. Você não pode dizer, eu vou ter força de Não, a vontade força de apenas, vontade né? não funciona, não funciona. Funciona assim para alguém? Se você tiver um tipo de personalidade menos viciante e não for viciado ou algo assim? Eu não quero dizer que nunca funciona para ninguém. Acho que uma extrema força de vontade pode fazer coisas incríveis em um ser humano. Quero dizer, você está falando sobre como nunca bebeu, certo? Que você simplesmente não bebe. Eu nunca fui viciado nisso e também não sinto uma atração por isso. Sim. Então não é como se eu pensasse, eu quero isso, mas a comida, a maioria das pessoas quer. Seu cérebro é projetado para Até que fazer talvez você eles não desejar. queiram, mas depois de... Quanto tempo demorou para você parar de desejar açúcar? Porque seu corpo começa a se acostumar Sim. com outros alimentos que são bons, eles pensam, não quero aquele sorvete. Eu estava bastante neutra em alguns meses. Eu diria que em Sério? alguns meses, e agora estou extremamente neutra. Tenho 3 filhos e vou servir cupcakes em uma festa de aniversário. Se eu sujar as mãos com glacê, eu simplesmente lavo. Não tenho vontade de lamber os dedos, nem nada assim. Você não pensa tipo, eu vou comer, né? Não, parece plástico agora. É realmente neutro. Interessante. Quando você vê um balde de massa de biscoito, você não pensa, eu quero comer esse balde de Eu novo? tenho que ter cuidado para não deixar minha mente realmente pensar nisso. Eu sou vigilante em minha mente. Primeiro de tudo, É uma proteção eu protejo mental, né? minha mente e não assamos biscoitos com os meus filhos. Minha mãe faz e a avó deles faz. O avô faz, meu marido faz. Eu não asso biscoitos com os meus filhos porque eu me mereço. Massa de biscoito é minha droga de escolha de todos os tempos. Oh, meu Deus. Minha droga de escolha. Massa de biscoito, crack. Eu vou de massa de Eu biscoito. vou de massa de biscoito. Eu não tenho nada a ver com me enfiar até o cotovelo em massa de biscoito. Eu só me conheço, mas eu protejo minha mente e não é difícil. Ok. Quais são estratégias para lidar com a dependência de comida? Você precisa de um programa, você precisa de um sistema. É aí que o programa de 12 passos pode entrar ou é aí que o Breadline Eating entra? Há um programa comercial que aborda isso e eu fundei. Chama-se Breadline Eating. Não pretendia fundar um programa, pretendia escrever um livro. Paramos na minha história depois que comecei a estudar neurociência e tudo isso, mas me tornei professora de psicologia e comecei a lecionar um curso universitário sobre psicologia da alimentação. E ensinei isso por muitos anos. Então tive outro daqueles momentos de clareza, momentos como aquele momento na casa de crack. Eu estava meditando. Eu estava em um corpo do tamanho certo, o mesmo tamanho de corpo em que estou hoje, provavelmente há cerca de 10 anos. Estava na minha sessão matinal de meditação. Medito por 30 minutos todas as manhãs. E acho que desta vez foi uma voz. Foi uma voz retumbante que disse: escreva um livro chamado Breadline Eating. Nessa sessão de meditação, comecei a sentir ondas pulsantes e emoções, como sentimentos de lágrimas, que me deixaram sufocada. A desesperança das pessoas
que simplesmente não tinham uma resposta para a dependência de comida. Seu problema de peso, pessoas que, como eu costumava ficar encolhida no chão, na posição fetal, escrevendo cartas para Deus, perguntando: por favor, Deus, como eu paro de comer? Como eu perco peso? O que eu faço? Eu continuo fazendo isso repetidamente. Me envie uma resposta, me envie uma resposta. Eu sabia o que o Breadline Eating significava, mas nunca tinha pensado nessas palavras antes. Acredito que essas palavras nunca tenham existido nessa ordem antes. Uma breadline é um limite claro e inquestionável que você simplesmente não ultrapassa. Na verdade, é um termo jurídico. Se você procurar na Wikipédia, uma regra de breadline é uma regra ou padrão na lei que é aplicado consistentemente para produzir resultados consistentes. É sempre aplicar essa regra ou padrão. Em seu livro Willpower, ele fala sobre a sociedade de Eric Clapton e sobre breadlines para o álcool e drogas e como isso é tão útil para a força de vontade usar uma regra de breadline como eu nunca bebo ou eu não vou beber hoje à noite. Ele diz, se você for um motorista designado, não entre na festa pensando, vou beber moderadamente hoje à nem um gole noite. sequer. Tem sido minha vida. Sim. Eu simplesmente não bebo. É isso aí. É. A regra de breadline é fácil. Sim. Você simplesmente não toma o primeiro gole. No livro, porém, ele diz: as regras de breadline são ótimas para questões de tentação e controle de força de vontade, mas elas não ajudarão com todos os problemas. O indivíduo que está fazendo dieta não pode parar de comer todos os alimentos. Eu pensei, uau, Roy Bausmer, que é um dos psicólogos mais renomados do mundo, não tem certeza se você pode usar regras de breadline para alimentos. Nós temos um problema real. Por que você pode? Você precisa comer para viver, mas você não precisa de donuts para viver. E sem açúcar, sem farinha e refeições em quantidades são as duas regras de breadline. Nossa, isso é tão difícil para as pessoas também, E né? é tão necessário porque a dependência alimentar não é apenas uma dependência de substância, não é apenas o açúcar e a farinha, é também uma dependência de processo. É uma questão de quantidade, de Se você é um frequência. viciado em comida, seu cérebro está constantemente perguntando: é hora de comer agora? E agora? Mais lanchinho, pouco. um pouquinho Você tem mais. certeza de que já comeu o suficiente? E se você acha que precisa de um pouco mais? Isso é verdade mesmo para uma refeição saudável. É possível exagerar nas quantidades, e não estou falando de um pequeno Você exagero. poderia comer 1 quilo de brócolis, que é a Couve sua de coisa, né? bruxelas assada, eu poderia comer muito disso. É. E maçãs Honey Crisp. Não é saudável se você exagerar, até em alimentos saudáveis também, né? Eu conheço alguém. Ela era naturalmente restritiva com alimentos, uma restritiva alimentar, mas sua anorexia era tão grave que ela ficava em pé na cozinha e comia alface e cogumelos frescos mergulhados em mostarda. E ela comia cabeças inteiras de alface. Ela comia 100 calorias e se empanturrava o dia todo. As quantidades são um problema. Na verdade, existem receptores de estiramento no estômago e um mecanismo cerebral que, quando você come em excesso, realmente em excesso, para um viciado em comida é algo desencadeador. Houve um estudo interessante que mostrou que as pessoas comiam um pouco e paravam para responder a pergunta: quão faminto você está agora? Comia um pouco mais. Quão faminto você está agora? Um comedor normal, eles comem uma refeição e seu nível de fome diminui, e então eles ficam satisfeitos e apenas afastam a comida. Um comedor compulsivo fica satisfeito, faminto, e no final da refeição ainda estão famintos. Ah, agora tem sobremesa 10 minutos Sim, depois, eu vou pegar mais mesmo estando cheio. Exatamente. Açúcar, farinha, refeições e quantidades. Eu comecei esse programa chamado Breadline Eating. Como eu disse, eu só comecei a escrever um livro. Naquela sessão de meditação matinal, eu imaginei que estaria na lista de best-sellers do New York Times. Não sei se isso foi eu imaginando ou se foi uma visão. Parecia visões que estavam vindo para mim. O livro estava na lista do New York Times e eu estava no Today Show. E todas essas coisas aconteceram. Este livro decolou e o programa decolou. A adesão à comunidade que temos. Porque realmente é preciso uma vila. Quando você está se recuperando disso, a sociedade empurra contra você com toda a sua força. O marketing. Tudo isso, pressão social.
Beber, comer, pegar mais um pouquinho. Sim, e as pessoas dizem, você está ficando muito magro. Cara, ainda tenho 22 quilos para perder. Sim, perdi 68 quilos, mas não estou muito magro. Ainda tenho 22 quilos. E as pessoas que nunca comentaram quando você estava acima de 136 quilos, agora vão te incomodar com seu peso porque você está perdendo peso. Nossa sociedade é bem estranha quando se trata de peso. Eu não sou a polícia da magreza. Não acho que você precise ter um certo tamanho ou qualquer coisa assim, mas vamos ser realistas. A saúde está associada ao peso corporal em grande medida. E você não quer comer de uma forma que pareça que está se machucando, que está se prejudicando com a comida que está comendo. E para muitas pessoas, a recuperação é onde elas querem chegar. Elas querem resolver esse problema, perder peso e ter um cérebro que não fique tagarelando o tempo todo. Um cérebro que esteja em paz em relação à comida, onde você esteja comendo o que deseja. Seu peso esteja sob controle. Você se sente mais alinhado com a versão mais elevada da sua identidade, não é? Você Exato. se sente de acordo com o que quer ser. Talvez você possa ajustar e melhorar, porque se eu estou tentando ser perfeito, o que não é razoável. Mas na maioria das vezes eu me sinto bem com a minha situação. Exatamente. É uma coisa da hierarquia de necessidades de Maslow. Aquela pontinha do topo da pirâmide é a autorrealização, a busca pela autorrealização. E para muitos de nós nessa sociedade, temos um teto sobre nossas cabeças, amigos, famílias. Quando olhamos para nossas necessidades de autorrealização, para muitos de nós, Qual é o próximo problema? colocar nosso peso em ordem é para mim a primeira coisa que sempre surgiu. Se eu realmente quisesse me esforçar para ser a melhor versão de mim mesma, eu sabia que a primeira coisa que eu precisava fazer era controlar minha alimentação e meu peso. O que eu costumo dizer é que a pessoa que vai resolver a fusão a frio para nós nem está trabalhando nas equações agora, porque ela está começando sua quarta dieta esse ano. É algo como 50 a 60% de nós. Estão tentando controlar nosso peso e nossa alimentação e fazemos 4 ou 5 novas tentativas a cada ano. Dietas diferentes. Tem tantas dietas diferentes por aí. Muitas, sim. Quantas delas funcionam? Bem, qualquer uma delas funciona se você conseguir segui-las a longo prazo. A maioria delas não é configurada para que você possa segui-las a longo prazo. Elas não funcionam com o cérebro para resolver o problema da dependência, então não vão funcionar a longo prazo. Se você está comendo alimentos artificiais, shakes, barras, alimentos com açúcar e farinha, você vai manter a dependência viva. Você Interessante. precisa estar comendo alimentos integrais e reais. E até mesmo a comunidade de alimentação à base de plantas fala sobre alimentos integrais e reais. Eles estão na onda de que Processados. você pode Que comer o quanto interessante. quiser. Sim. E eles consomem muita massa e a dieta cetogênica e coisas assim. Tem muita gente obesa que come vegetais, Diga de né? novo. Muita gente obesa come vegetal também? Sim, exatamente. É, muito açúcar e Em calorias nessas média, coisas, né? eles pesam um pouco menos do que a população normal, mas não muito menos. Eles estão falando que você pode comer o quanto quiser, desde que você esteja comendo os alimentos certos. Eu posso me sentar com um pote de uvas passas e castanhas de caju e comer tudo. Não é apenas uma questão de comer plantas. Você também precisa ter cuidado com as tâmaras e uvas passas. Cuidado também com as quantidades de castanhas. É açúcar, farinha, refeições e quantidades. E você precisa ter um programa estruturado. É um programa estruturado ou é combater a dependência primeiro? O programa ajuda você a combater a dependência. Entendi. Ok. Quando você adota a forma estruturada de comer, é o equivalente a parar de beber. O que você começa a fazer é escrever suas refeições na noite anterior. Do que você vai comer Sim. amanhã? Exato. Planejar com antecedência, Sim. né? Café da manhã, almoço e janta de acordo com um plano alimentar específico, que tem categorias e quantidades. Você escreve o que vai comer. Você começa o Breadline Eating. Você se junta à associação, obtém um plano alimentar que vai funcionar. Existe uma forma de estruturar sua alimentação para torná-la bem-sucedida em restaurantes, em viagens. Realmente fazer com que a conversa sobre a comida se acalme. É uma estrutura, é um compromisso. É trabalho. Sim, bem-vindo esforço. ao mundo de qualquer coisa que importa na vida. Bem-vindo à disciplina, né?
Bem-vindo à School of Greatness. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é ser estruturado, organizado e disciplinado com as escolhas alimentares. Eu acho que as pessoas, elas são ocupadas, elas trabalham muito, viajam. Sim. É muito fácil pensar, ok, vou pegar uma coisa rápida Isso aqui. é o que a sociedade faz nos dias de hoje. Fomos tão longe no contínuo da Conveniência. alimentação não estruturada. As pessoas acordam, não têm ideia do que vão comer hoje. Elas vão comer qualquer coisa, a qualquer hora. É interessante você dizer isso sobre planejar a alimentação, porque a gente fala isso no nosso mundo, né? Se você quer ter a vida que você deseja, é realmente pensar na vida que você quer. E depois você planeja quais são as ações do Sim. hoje, do amanhã, da Sim. próxima semana, daqui a um mês, para me aproximar disso que eu quero. Isso mesmo. Não é dizer, ok, vamos ver o que acontece hoje, vamos no flow aqui, a gente tem que ter um plano de jogo para os objetivos. Então, tipo, aqui onde eu quero estar em 30 dias, em 90 dias, e aqui estão ações que eu vou tomar agora e refletir sobre isso, ver o que funcionou, o que não funcionou, vou reavaliar, fazer ajuste. Mas é ter um plano de jogo para o dia a dia mesmo. Nos negócios não é tipo, eu vou aparecer e esperar que alguém compre minhas coisas. Não, a gente vai ter um plano de jogo, a gente vai comercializar isso, como vamos entregar, quantas ligações de vendas vamos fazer para obter resultados. Eu acho que é um conceito bem interessante na vida, mas eu acho que é estranho para as pessoas quando se trata de alimentação, onde elas vão pensar nas refeições que vão fazer no dia seguinte. A gente não pensa sobre isso, a não ser que a gente tenha pensado, tipo, marquei um amigo, vamos para esse Sim. lugar, mas geralmente as pessoas simplesmente acordam e pensam, Sim, e aí, vou comer o quê? exatamente. E eu tenho tempo? Eu vou pegar algo depois. Então você está à mercê do que está disponível, do que é rápido, do que é fácil, do que é saboroso. Se você está fazendo escolhas alimentares no Você tá momento, ferrado. Um biscoito parece Sim, bom, o que parece vou comer bom. aqui, porque você não tem uma linha clara, né? Você não tem um sistema de valores pelo qual você vive, onde você diz, eu só faço isso, nunca faço isso. O que eu estou entendendo é que existem 4 categorias que são açúcar, farinha, refeições e a frequência das refeições, o tamanho e a quantidades, quantidade café também. da manhã, almoço e jantar. Ok. Quantidades são o quanto você vai colocar em cada Eu refeição, uso uma né? balança digital de alimentos. E não é para que eu coma porções pequenas. É para que eu coma o suficiente. Eu não sei se como mais do que você. Você é um cara grande, E eu mas eu treino como duro mais. também, né? Tem Eu isso. como muito. Quantas calorias por dia? Eu não lido com calorias. Eu não conto Você não calorias. conta? Não, nunca conto calorias. Porque que acho não? obsessivo e não útil. Eu tenho uma quantidade certa de porções de proteína. Conta proteína. Bem, não são gramas, são porções de proteína. Vou ter muitas. Minha estrutura de refeição é proteína, fruta, vegetal, vegetal cozido, vegetal cru, e vou ter um pouco de cada um deles em cada refeição. Em cada refeição, você pode misturar e Exato. combinar, desde que você obtenha uma Plano quantidade alimentar certa de porções. estruturado. Sim, exatamente. Interessante. Qual a pesquisa? Quanto tempo vocês estão fazendo isso com esse O Bright programa? Line Eating existe há 8 anos. Quais são os estudos sobre algumas das pessoas com quem você trabalhou e os resultados após 8 anos com essas pessoas que você Sim. trabalhou? O que você tem visto? Todo mundo tem sucesso, as pessoas elas desistem, é difícil para as pessoas fazerem. O que é que você escuta nisso? Sim, com certeza. Recentemente, montamos um ótimo gráfico comparando o Bright Line Eating com o Nutrisystem, Biggest Loser, Edites, qualquer programa com resultados publicados. Não perguntamos a eles quais são os resultados. Analisamos a literatura científica e o que ela mostra é que o Bright Line Eating ajuda as pessoas a perderem 4 vezes mais peso nos primeiros meses, em comparação com qualquer outro programa. 4 vezes mais peso do que o NUM. 4 vezes mais peso do que o Weight Watchers. Alguns deles, 17 vezes mais peso. Depois de 1 ano, as pessoas continuam perdendo mais peso e mantendo-o. Estamos prestes a coletar dados de 5 anos também. O Bright Line Eating começou há 8 anos, mas naquela época havia apenas algumas pessoas envolvidas. Os grandes esforços de pesquisa começaram um pouco mais tarde. Quão consistente as pessoas são nessa estrutura? Sim, realmente varia. O que vemos é que o Bright Line é muito mais bem-sucedido
do que qualquer outro programa de perda de peso, mesmo que não seja tão bem sucedido, porque os resultados dos outros programas são tão ruins. O programa médio de perda de peso tem quase todo o peso recuperado em cerca de 1 ano e meio. Quase cada quilo é recuperado. No Breadline, as pessoas estão mantendo. Em média, essa perda de peso inicial é aproximadamente o dobro disso. Elas estão mantendo cerca de 3 vezes mais perda de peso. Interessante. Isso significa cerca de 15% do peso corporal inicial em média. O que significa que se alguém começou com 90 quilos, eles estão mantendo uma perda de peso de 16 quilos. Eu fiz esse cálculo certo? 10% seriam 9. 15%. Sim, eu fiz o cálculo certo. Não sei. 10% de 90 quilos é 9 quilos. Então, 13 quilos seriam Ok. 6. 30 quilos. Isso não é uma grande perda de peso. Você quer passar de 90 quilos para 77, mas manter isso por anos é significativo. O que está embutido nesses números é que algumas pessoas recuperam todo o peso perdido e algumas pessoas chegam ao que chamamos de seu peso ideal. Algumas pessoas começam com 180 quilos e chegam a 77 e mantêm uma perda de peso de mais de 90,7 quilos por ano. Isso é bom. Eles são a exceção. Isso não é comum, mas a perda de peso tende a ser mantida. O que é realmente interessante é que nesses primeiros 2 meses, a fome e os desejos das pessoas diminuem para quantidades insignificantes. Isso acontece enquanto estão perdendo peso rapidamente nos primeiros 2 meses. Interessante, eles não estão com fome, não Eles têm não desejos, estão com né? fome e não têm desejos. Diminuem, o que é raro. Na maioria dos programas, a fome e os desejos aumentam porque ainda estão consumindo açúcar. Estão comendo barras, shakes e brownies, e todos esses alimentos diéticos. O que gera estímulo de dopamina e o desejo de consumir mais, né? Exatamente. Sim, exato. Basicamente, nesse sistema, você elimina o açúcar e a farinha também. Sim. E isso, na verdade, nem toca na sua língua, né? Sem açúcar e sem farinha. Não, comemos maçãs e abacaxi. Se você quiser comer, Mas farinha e açúcar refinado. sim. Você não ultrapassa essa linha, né? Interessante. Você não ultrapassa a linha. Porque o que acontece se você pensar, bem, eu vou ter um dia por semana, eu posso comer o que eu quiser. Então, o que é que acontece com a mente quando você faz uma refeição de junk food ou tem um dia de lixo na semana? Sim. O que acontece é o reforço intermitente. O que te deixa louco? Você está tentando acalmar o cérebro? Você está tentando fazer o cérebro parar de te atormentar por guloseimas o tempo todo. A maneira de fazer o cérebro parar É simplesmente não nunca ter. permitir em hipótese alguma. Quando você cede algumas vezes, o que acontece é que você cria um cérebro extremamente resistente à extinção, porque ele nunca sabe o que você vai ceder. É mais ou menos assim. E agora? E agora? E agora? Quanto mais você diz não, 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 ok, quanto mais você faz isso, pior é para si mesmo. Porque o cérebro nunca... É como se você tivesse que perguntar 48 mil vezes. Porque em algum momento ele dirá sim. Você precisa ser rigoroso com as Breadlines para realmente obter a tranquilidade. Essa é a questão. É como dar uma tragada em um cigarro. Não dá pra fumar um se você é Se viciado. você costumava fumar Verdade, é. 2 maços por dia, não. Você não pode fumar um Não só. a refeição de lixo, um cigarrinho no show. Não vai dar certo se você era um fumante de 2 maços por dia. Não é uma boa ideia. Eu tenho um amigo que tem uma coisa que ele chama de nunca pule a sobremesa. Ele nunca pula as sobremesas? Ele é definido, ele treina muito e ele diz a razão por que eu faço Sim. isso é porque eu não quero deixar de comer a minha sobremesa, sabe? Eu como todos os alimentos que eu preciso para preparar meu corpo para o sucesso durante o dia, eu treino pra caramba também. E o cara tem 7% de gordura corporal, ele é definido, ele é musculoso e ele diz, eu como apenas algumas colheradas, eu não como muita sobremesa e eu também não sinto mais vontade de comer, mas eu sinto que eu consigo o que eu quero. Quando eu preciso, eu sou muito disciplinado e o resto do tempo Sim. eu como muito perfeitamente, nas porções Sim. corretas, nas quantidades certas. Sim, E como apenas algumas colheradas, eu sim. sinto que eu consegui o que eu Sim. queria. Ele tem uma suscetibilidade extremamente baixa à dependência de comida. Essas poucas colheradas para satisfazer a vontade são um sinal clássico de alguém que não é viciado,
Para mim ou para alguém que é viciado, satisfazer a vontade só a torna mais intensa. Eu preciso de um balde de sorvete. Satisfazer a vontade só a torna mais intensa. E as pessoas que têm problemas com comida sabem do que eu estou falando. Poucas colheradas não satisfazem. Você quer mais depois. Você não consegue comer apenas algumas colheradas. Eu adoro esse cara. Digo, força para você. Eu não sou tão contra a ideia de que existe uma única solução para todos. Existem várias maneiras de funcionar. Existem pessoas que fazem o breadline e decidem parar durante um cruzeiro ou tomar uma taça de vinho. Não existe uma polícia do breadline, sem julgamentos, sem vergonha. Faça do seu jeito. Tem um questionário disponível. Você pode acessar foodaddictionquiz.com e descobrir que tipo de cérebro Legal. você tem. Ele vai te dizer em uma escala de 1 a 10. Eu sou 10. Nós chamamos pessoas como eu de 10. Mais. Nenhuma surpresa aqui. Mas o questionário fará perguntas, como quando você come uma quantidade moderada de comida, se você se sente satisfeito ou frequentemente se sente insatisfeito. Quando começa a comer, você frequentemente tem dificuldade em controlar quanto acaba comendo? Quantas calorias, quilos, você está pensando nisso muito mais do que parece razoável ou sadio? Então ele diz qual deve ser o seu plano, né? Qual deve ser a Ele maneira. te dá uma pontuação de 1 a 10. E se você tiver uma pontuação de 7, 8, 9 ou 10 na escala de suscetibilidade, Você precisa de brush você line. precisa ter linhas mais rígidas. Se você Se estiver, você num estiver 4, entre 1 não e se preocupe, 4, não. então não se preocupe. Seja o cara das 3 colheradas de sobremesa. Então vai Todo funcionar dia, para 3 você. colheradas, Eu gostaria de poder fazer isso. Você não é o único. Eu sou o tipo de cara que vai até o fim. Quando eu começo, eu penso, ok, eu comecei, vamos continuar comendo mais e mais. Ou sou completamente contra, eu não consigo comer apenas algumas Porque o não colheradas. rígido é mais fácil do que algumas Pois é. mordidas. Exato. Eu sou muito disciplinado quando eu quero ser, mas quando eu começo a comer açúcar é muito desafiador ser disciplinado. Sim. Eu entendo que a maioria das pessoas se sentem assim também. É difícil dar algumas mordidas apenas, a menos que você seja menos suscetível à dependência. Eu acho que todo mundo devia fazer o teste. Foodaddictionquiz.com seria interessante, ele é baseado na neurociência, né? Apenas com base nesses comportamentos, você fica satisfeito quando come uma quantidade normal de comida? Você perde o controle sobre quanto come? Você tem desejos por alimentos que são fortes o suficiente para levá-lo a satisfazê-los a qualquer custo? E o que acontece quando simplesmente a gente se priva dos alimentos que a gente quer, sem ter um plano de ação? É como se a gente dissesse, ok, eu vou evitar essas coisas, eu vou resistir a elas. O que é que acontece? Bom, o que vai acontecer é que eventualmente você vai ceder. Geralmente, tenho problemas com a palavra passar fome. Vamos chamar de... Ou Restringir. apenas cortar se você parar de comer. Parar de comer alimentos que... O que acontece é que eu acredito que existem pessoas excepcionalmente determinadas que podem parar de comer açúcar e nunca voltar. Mesmo com relacionamento extremamente viciante com comida, sem programa, sem apoio, com motivação suficiente. Vamos imaginar que tenham testemunhado um dos pais morrer de diabetes, de uma forma horrível e agonizante. Isso as acordou. Isso as acordou e elas disseram, nunca mais vou comer açúcar, e simplesmente se mantiveram firmes nessa linha rígida. Essa linha rígida vai ser mais fácil. A política de tolerância a zero vai ser mais fácil do que tentar se aventurar e comer menos. Mas para a maioria das pessoas, o que acontece é que, sem apoio e sem uma identidade comunitária compartilhada, se você é um adepto do breadline, faz breadline eating, há muito envolvimento nisso e muito apoio. Como um programa de 12 passos, né? Sim, é apenas que há muito nisso. É melhor não fazer sozinho. Há muito que sabemos, por exemplo, sobre como você faz a transição para a manutenção se você estiver perdendo peso. Temos todo um programa estruturado em torno da manutenção. Porque Depois de 90 dias de perda de peso, o tempo que o leva tempo pra que você, levar, né? 6 meses, 1 ano e meio, o que for. Então como manter Como isso? manter, como fazer a transição para a manutenção e como viver na manutenção e a psicologia disso. Nós temos todo um curso sobre a psicologia da manutenção.
O que é necessário para passar de uma pessoa viciada em comida gorda para alguém em seu corpo ideal que está satisfeito? Alguém em seu corpo ideal que está satisfeito, vivendo dessa maneira a longo prazo. Quais são as expectativas que você poderia ter tido sobre como seria isso? Que podem ser atendidas ou não atendidas? É como um curso de 8 semanas que temos sobre a psicologia da manutenção. Normalmente não é algo que você vai descobrir sozinho. Isso é do tipo em que você quer ler o manual do proprietário. Você quer fazer de verdade. A falta de amor próprio está ligada à dependência ou também dependência alimentar. Se alguém não se ama, eles podem querer sentir mais um certo estímulo, ou é mais a química cerebral que simplesmente toma conta e anula o amor próprio da pessoa? Sim e sim. Portanto, é tanto uma causa quanto uma consequência, potencialmente. A falta de amor próprio pode ser uma causa. Sentimentos profundos de vergonha ou falta de autoestima podem levar alguém a ser realmente atraído pelo estado de entorpecimento e distração que a dependência proporciona. Ter aquele estímulo e se sentir tirado de si mesmo. Escapismo, né? Pode ser verdade. E também, como eu estava falando antes, quando você se vê quebrando promessas consigo mesmo em relação à comida, isso causa uma falta de autoestima. Porque você começa a concluir: eu não devo me amar, senão eu me trataria melhor. Eu não devo me importar o suficiente comigo mesmo para realmente resolver esse problema. Ao longo do tempo, a falta de amor próprio pode se instalar. Mas sim, muitas vezes também são os produtos químicos do cérebro agindo de forma descontrolada. É definitivamente uma combinação de ambos. Com certeza. Quando foi a última vez que você consumiu açúcar ou farinha? Você disse, ok, vou comer um pouquinho de vez em quando, ou é tipo... Não, isso não funciona para mim. Eu sei que isso não funciona para mim. Tipo uma festa, um feriado, ação de graças, Natal, você Não pensa, tudo bem, a gente fez isso, meus filhos vão comer biscoito comigo, eu vou querer um pouquinho. Acho que dos últimos 20 dias de ação de graças, eu comi açúcar e farinha em um deles. Uau. Sim! Isso é impressionante. O dia de ação de graças, e é interessante porque eu sinto o calor dessa data. E para responder diretamente à sua pergunta... A torta de abóbora. São as pessoas. Você sente Eu isso sem sinto precisar isso sem comer, precisar né? comer. Aprendi a comparecer no dia de ação de graças focando na gratidão e no serviço. É gratidão e serviço. Eu compareço realmente focada nas pessoas, sentindo-me abençoada pela companhia. Vendo quão longe você chegou na Sim, vida, eu né? ajudo na cozinha, pego as bebidas para as pessoas, brinco com as crianças, sento com meus Você avós. faz alimentos açucarados na cozinha ou você Às serve? vezes, se Ok. isso ajuda a preparar a refeição, claro. Mas o calor da refeição e do dia são sentidos profundamente. Eu aproveito o dia de ação de graças tanto quanto antes. A última vez que comi açúcar ou farinha foi há cerca de 3 anos. O período mais longo que passei foi de 8 anos. Caramba! Conheço pessoas que passaram por 40 anos. Isso é incrível. Sim. Como você se sente fisicamente? Como está o metabolismo? Como é que está o seu cérebro? Sem essas coisas. Perfeito. Em dia, cara. Sim, é incrível. Sinto que o que eu mais aprecio é que me sinto como a melhor versão de mim mesma. A disciplina que entra em minha vida ao pesar e medir minha comida e ter minha alimentação em ordem, eu peso e meço a minha vida. E sei que sou eficaz como ser humano. Eu simplesmente não era eficaz quando estava envolvida com a comida. Era uma bagunça. Quer dizer, há pessoas que estão ouvindo e pensando, cara, não parece uma vida divertida, você tem que pensar em medir comida, nunca aproveitar nada, essas sobremesas e todas essas coisas, mas isso parece tão restrito, eu quero aproveitar minha vida, Sim. eu quero poder experienciar essas coisas aqui e ali, eu quero uma taça de vinho, eu quero experimentar uma massa que alguém fez pra mim. Sim. O que você diria a essas pessoas? Eu entendo totalmente esse sentimento. Eu entendo muito. E pode parecer tão real. O que descobri é que é um dia de cada vez. Na verdade, é melhor. Acho que são os receptores de dopamina que dizem: não, não me prive do meu prazer. E é aí que encontro o meu prazer. Mas a realidade é que a sua vida é incrivelmente fabulosa. A vida é sexy, divertida, espontânea e brilhante.
E a comida é um substituto pobre para a conexão. A comida é um substituto pobre para a diversão. A comida é um substituto pobre para o conforto. A comida é um substituto pobre para o entretenimento. O que acontece quando você não encontra isso na comida é que você é forçado a encontrá-lo onde vai encontrá-lo de verdade. É como, vamos realmente lá. Indo no fundo do mar, né? Sim. Na conexão, nas relações. Você Pois é. aprende a aproveitar ao máximo o momento, a pessoa com quem está, a diversão que deseja ter. E você está em um corpo sexy e divertido para fazer isso, e não depende de comida. Na verdade, é melhor. É engraçado você dizer isso, porque eu costumava, na minha adolescência, e nos 20 anos, eu dançava o tempo todo, ia pra boates. Sim, Fosse com o meu irmão, eu era fã de techno house, a gente aparecia lá, né? sim, Quando eu chamo isso de dançar, é tipo pular assim, todo mundo com tinta pra caramba. E todo mundo tinha um copo de álcool. sim. Quase todo mundo. Talvez algumas pessoas isoladas, mas Todo mundo parecia que estava todo mundo tinha um bebendo, com copo que bebia certeza. alguma coisa. E eu passava horas só com água, às vezes um Sprite ou Red Bull, mas na maioria das vezes era só Sim. água mesmo. E eu só ia e as pessoas diziam, cara, parece que você tá muito bêbado, você tá agindo de maneira maluca. Sim. E eu dizia, cara, eu tô na vibe, eu tô Sim. na vida. Eu sentia Sim. que eu tava nas nuvens, passeando pela vida mesmo, e eu podia experimentar de Sim. tudo. Só com os meus sentidos, não com sentidos limitados como álcool, você tá simplesmente limitando e não sentindo as coisas. Eu sempre senti, cara, e esse é um barato muito legal. Estar sóbrio. Sim, Você entende? exatamente. Está chapado de Exatamente água. isso. Apenas água pura. Exatamente isso. Ah, é tão interessante. Sim, Tem gente que parece que existem pessoas que podem ter algumas mordidas aqui, algumas Muitas ali. Não vai pessoas. afetar o peso, não vai afetar o humor, não vai afetar nada, mas se você é um viciado, você tem que realmente fazer um tratamento, um programa de 12 passos, você vai ter que precisar de Isso mentoria mesmo. pra isso. Caramba, isso é loucura e é um desafio pra muita gente. Elas lutam Sim. e elas E não sofrem. são apenas as pessoas com problemas de peso. Nossa pesquisa mostra que 22% das pessoas que estão atualmente em um corpo saudável têm um vício completo em comida. Sério? 22%. E você tá dizendo corpos Corpos saudáveis, saudáveis. mas ainda viciados, Sim. ainda estão Talvez comendo estejam compulsivamente. compulsivamente comendo e se restringindo. Talvez estejam correndo 16 quilômetros para se permitirem comer um iogurte sem gordura. Talvez sejam essas pessoas. Ou talvez ainda tenham um metabolismo muito bom e ainda sejam jovens o suficiente. Mas eles têm um vício em comida, o que significa que estão obcecados. Eles estão obcecados pela comida. Eles estão perdendo o controle sobre quanto comem. Eles sabem que a comida é um problema. É interessante que você não está acima do peso, mas está falando sobre cookies. Fico curiosa para saber como você se sairia no teste. Acho que seria um 7. provavelmente alto, Eu acho que sim. Eu diria que eu tenho disciplina e eu tenho estrutura, mas às vezes é tipo, cara, tanto faz, eu vou comer o que eu quiser, eu vou ser descuidado também. Não é como se eu fosse estruturado o tempo inteiro, é interessante. Sim. Mas a coisa é que eu não tenho outro vício, sabe? Mas você também não tem outros vícios agora, né? Não. Eu tenho um Não- vício. não Você usa vai rir do meu drogas, não- vício. Eu tenho um vício e estou prestes a desistir dele. Algas marinhas ou... Não é algo tão sem graça. Café preto descafeinado. Café preto Sim, descafeinado. eu não consumia mais cafeína, mas estou viciada em café descafeinado. Entendi. Sem cafeína você cortou também? Sim, eu não tomo cafeína. Porque pode ser a próxima dependência, Mas eu vou no certo? Starbucks e peço um americano descafeinado grande. E eu sei que o café descafeinado deles tem mais cafeína do que deveria. Tem um pouquinho mais. Ah, tá viciada. Então você eliminou todas as dependências, Não né? tenho nenhuma no momento. E é ótimo. Você deve ter muita energia e bastante tempo extra também. E foco. Porque só de pensar em comida, consumir comida, Sim. as dependências, todas as coisas negativas que vêm disso, o auto-julgamento e depois a dependência de novo, toda essa energia você pode direcionar para
ser a sua melhor versão, você pode direcionar para poder servir as pessoas também. Sim, quando medito de manhã nos dias de hoje, é realmente tranquilo. E estou abençoada. Estou em um Airbnb aqui em Los Angeles e estou aqui conversando com você. E tem janelas do chão ao teto. E estou olhando para as colinas. E estou tão abençoada. A vida é tão boa. A vida Isso é é tão incrível. boa. Cara, que jornada incrível você teve. Você esteve lá há 28 anos. 28 Há anos 28 atrás. anos. Isso é incrível, fascinante. Eu quero que as pessoas confiram seu site. Elas podem fazer o quiz, foodaddictionquiz.com, e ter mais informações sobre como é que elas estão. Elas podem ir para o brightlineeating.com. Você tem uma associação lá, elas podem saber mais sobre isso. Tenho certeza que tem muita coisa gratuita lá também. Você publicou pesquisas aqui também, onde as pessoas podem se aprofundar na sua Se eles pesquisa. forem para o final do site, brightlineeating.com, podem clicar em pesquisas e verão nossas publicações. Mencionei algumas delas. Outro estudo interessante que realizamos foi durante a pandemia de Covid-19. Foi um estudo interessante. Analisamos métricas psicossociais, como energia, humor, depressão clínica, humor deprimido, número médio de dias de mau estado de saúde mental por semana e apoio social percebido. Analisamos a melhoria dessas métricas nos primeiros 2 meses de adesão ao Breadline Eating. Analisamos como as pessoas estavam no início e o quanto melhoraram ao começar a aderir ao Breadline Eating. Os resultados foram impressionantes. As pessoas melhoraram muito. Sua saúde mental melhorou, sua energia aumentou e seu apoio social percebido aumentou significativamente. Analisamos também as pessoas que começaram o Breadline Eating no passado e as que começaram durante o pico da pandemia de Covid-19, em abril, maio e junho de 2020. Lembre-se desses meses, quando todos estavam se perguntando o que estava acontecendo, entrando em pânico em um lockdown. Descobrimos que a melhoria durante esses 3 meses foi ainda maior, demonstrando que o Breadline Eating oferece uma certa quantidade de resiliência. Se você estiver passando por um momento difícil, é ainda melhor iniciar ou continuar com o Breadline Eating. É melhor. Muito interessante. Quão conectado o açúcar está a depressão, ansiedade, estresse, TDAH e transtornos de saúde mental no geral? Enormemente. E não apenas o açúcar, mas também a forma como comemos em geral. Farinha, açúcar. Bem, e legumes, óleos e gorduras. Quando você segue o estilo de alimentação do Breadline Eating, você come de forma saudável, come bem. Você não consome açúcar, o que melhora seu humor com certeza. O açúcar diminui o neurogênese no hipocampo. Esta é a área do cérebro que produz novos hormônios. A neurogenese foi descoberta há alguns anos e mostrou que os adultos realmente produzem novos neurônios. Costumávamos pensar que nascemos com todos os neurônios que teríamos ao longo da vida. Acontece que não é verdade. Coisas prejudiciais como fumar cigarros, consumir açúcar e não se exercitar diminuem a taxa de neurogênese no hipocampo. Isso tem impactos negativos no humor, porque esses neurônios desempenham funções importantes, incluindo suporte aos sistemas de serotonina e outras funções essenciais. Parar de consumir açúcar será bom para o humor. No entanto, pesquisas também mostram que comer vegetais é realmente bom para o seu humor. Houve um grande estudo realizado com adolescentes na Europa que mostrou que os adolescentes que comem vegetais hoje têm um dia feliz amanhã. Em um dia já se manifesta. Eles têm um bom dia amanhã se comerem vegetais hoje. Existem outros estudos massivos que analisaram a quantidade de vegetais consumidos e mostraram uma relação linear com o humor, bem como a presença ou a ausência da depressão e ansiedade. Não comer nenhum vegetal é terrível para a depressão, ansiedade e para o seu humor.
Uma porção por dia é melhor do que nenhuma. 2, 3, 4, 5, 7, 8 porções por dia, você observa os benefícios ao comer vegetais. Nós comemos muitos vegetais no Breadline Eating. E depois temos a questão da proporção de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. Quando você come biscoitos, bolachas, bolos, batatas, todos esses alimentos, você está ingerindo uma grande quantidade de óleos vegetais, que são ricos em ômega 6. E a alimentação padrão americana consome de 10 a 20 a 30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Ao cortar o consumo dessas comidas ruins, você equilibra a proporção de ômega 6 e ômega 3. Vemos muitas pessoas com depressão e ansiedade clínicas melhorando, deixando de usar medicamentos. As pessoas deixam de tomar medicamentos para diabetes. Mas mudar a forma como você come é muito, muito poderoso para o humor e para o cérebro em geral. É inspirador, Susan. Obrigado por compartilhar sua história. Eu quero fazer algumas perguntas finais. E antes disso, as pessoas devem ir no seu site. Elas também podem conferir o seu YouTube, Instagram, Facebook, Breadline Eating. Você pode encontrar tudo lá. Seu livro está disponível também. Como é que a gente pode te ajudar mais hoje? O que é que a gente pode fazer por você agora? Eu só quero que todos entendam, em primeiro lugar, que a dependência de alimentos é real. Ainda se ouve pessoas dizendo que é controverso. E a realidade é que não é controverso para os cientistas que estudam dependência. Você pode apenas olhar as imagens cerebrais. É como se o cérebro viciado em comida se parecesse com o cérebro viciado em heroína. Então, precisamos superar essa ideia de que a dependência de alimentos não é real, ou que é controversa, ou que é uma metáfora. É uma dependência séria, assim como qualquer outra. Isso é o número 1. Se você come pizza, biscoitos e chocolate sem problemas, você é sortudo. Mas a maioria das pessoas tem um grau de relação viciante com a comida. 2/3 têm algum grau de dependência. Então, apenas saiba disso. E como sociedade, precisamos mudar nossa abordagem em relação a isso. Realmente precisamos, porque a pesquisa mostra agora que 2/3 das calorias consumidas por nossas crianças e adolescentes são provenientes de alimentos ultraprocessados. São alimentos que nunca cresceram no solo. Eles foram criados em fábricas como ingredientes industriais e depois embalados em sacos e enviados para lojas de conveniência. E se olharmos os cardápios de restaurantes para crianças, estamos ensinando as crianças a comer apenas alimentos processados. O que acontece quando você alimenta ratos dessa forma por algumas semanas é que se você tentar colocá-los de volta na ração de ratos, eles vão se deixar morrer de fome. Então, estamos criando nossas crianças para não conseguirem comer comida de verdade. Precisamos entender que, com os desafios de saúde que temos em nossa sociedade agora por causa disso, o peso é um problema para a saúde. Não estamos inventando isso. Não é uma questão de preconceito ou envergonhar as pessoas gordas. É apenas a realidade científica. É um problema, e a dependência está envolvida aqui. Acho que para quem se identifica e tem uma relação mais viciante com a comida, eu só quero que você saiba que existe um caminho que funciona. E você não será condenado a uma vida miserável. Eu prometo, é uma vida melhor. É uma vida melhor. Você vai comer bem e vai ter uma ótima vida. Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta que eu faço a todo mundo, ela se chama As 3 Verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra, muitos anos a partir de agora, você viveu o que você quis viver, você alcançou o que quis alcançar, mas é o seu último dia. Por alguma razão, você tem que levar sua mensagem, seu livro, essa entrevista, descobertas, pesquisas, tudo que você já compartilhou com o mundo por alguma razão vai contigo, para esse outro lugar. Mas você pode deixar 3 lições, 3 verdades para o mundo a partir das coisas que você aprendeu. Quais seriam suas 3 verdades? E a gente teria só isso para se lembrar de você. A dependência alimentar é real. Nem todo o cérebro é igualmente afetado. E para as pessoas que são afetadas, um plano de alimentação estruturado vai proporcionar muita liberdade. São grandes verdades. Liberdade é a chave, né? Paz e liberdade é o que todo mundo quer. Eu quero te agradecer, Susan, por sua jornada incrível, sua história, jornada. Sei o quão é difícil para as pessoas superarem qualquer vício e
se libertarem de vícios, e você parece que teve muitos deles, dos quais você teve que se libertar, né? E estar limpa, estar sóbria por muitos anos, e estar em paz, estar saudável, estar feliz e não ter vontade de nada é realmente muito inspirador. Ver o que é possível para você e para outros também. Então te reconheço pelo seu serviço, por sua missão, por fornecer ferramentas e conhecimento, pesquisa, ciência, comunidade para fazer a vida das pessoas melhor. E a minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Viver verdadeiramente consigo mesmo. Sou apenas uma grande fã do ser fiel a ti mesmo. Somos diferentes. E eu adoro quando as pessoas respondem ao chamado da sua alma e vivem verdadeiramente consigo mesmas. É isso aí. Muito obrigado, de verdade. Foi ótimo estar com você. Foi muito legal. Obrigada por me Poderoso. receber. Claro. Precisamos de inovação empresarial, certo? Como essas incineradoras anaeróbicas. Resolve o desperdício alimentar. Soluciona o metano do estrume da vaca. Resolve as questões econômicas dos agricultores, porque eles fazem 100 mil por ano e produzem energia renovável e eletricidade a partir do cocô e do É lixo. muito bom.